Desde os primeiros dias do casamento, eu entregava todo o meu salário ao Renato. Ele dizia que tinha mais experiência, que sabia administrar melhor do que eu. Eu, jovem e apaixonada, aceitei sem discutir. Ele falava com tanta segurança. Lembrava sempre que a mãe dele era contadora, de terceira geração, como ele gostava de repetir, e que tinha aprendido tudo com ela. Eu só precisava confiar e não me preocupar com números, porque ele cuidaria de tudo. No começo, não vi problema. Eu trabalhava como atendente em uma clínica particular e ganhava o suficiente para me sustentar sozinha. Antes de me casar, eu pagava minhas contas, ajudava meus pais, comprava minhas roupas sem grandes dificuldades. Parecia natural confiar ao meu marido a organização financeira da nossa nova vida. Afinal, não era isso que faziam as famílias tradicionais? Mas os meses passaram e a realidade começou a pesar. O dinheiro parecia desaparecer. Renato me dava apenas algumas moedas para o mercado e eu precisava fazer milagres com elas. Lembro-me de uma noite em que preparei um macarrão simples, quase sem tempero, só com um fio de óleo e sal, e mesmo assim ele reclamou que estava sem gosto. Eu fiquei olhando para o prato vazio, tentando engolir a culpa junto com a comida rala. Enquanto isso, minhas roupas envelheciam, meus sapatos se desgastavam, o mesmo casaco que usei no inverno passado continuava sendo o único, já com os punhos desfiados. Quando perguntei por que ele sempre parecia estar bem vestido, respondeu que a mãe comprava tudo para ele, já que entendia a nossa situação difícil. E ainda me lançou uma crítica venenosa. Os seus pais não se importam que você viva como uma mendiga? Eu calei porque sabia que não era verdade. Meus pais me ofereciam ajuda constantemente, mas cada centavo que recebia deles eu entregava ao Renato, acreditando que seria para o bem da família. Eu comecei a trabalhar mais, aceitar tudo uns extras, tentar suprir a falta inexplicável de dinheiro. Mas não importava o quanto eu me esforçasse, o dinheiro sumia. Quando questionei, Renato sempre tinha explicações prontas. O aluguel aumentou, a conta de luz subiu, o preço da feira disparou. Eu queria acreditar, e por muito tempo acreditei. Mesmo assim, havia algo errado. Eu percebia que a nossa casa estava cada vez mais vazia de alimentos, enquanto ele parecia manter uma vida paralela, sempre com ares de quem tinha reservas que eu desconhecia. O coração me apertava, mas a mente me dizia que talvez fosse apenas paranoia, que eu estava cansada, estressada. Até que chegou o dia em que tudo transbordou. Renato apareceu em casa, com um carro usado. Orgulhoso, me mostrou como se fosse um grande presente para a família. Eu mal consegui acreditar. No mesmo dia, me entregou algumas notas para comprar comida que mal dariam para uma semana. Eu não aguentei. Perguntei de onde tinham vindo os recursos para a compra do carro, se não tínhamos dinheiro nem para encher a geladeira. Foi a primeira vez que levantei a voz. A reação dele foi brutal. Bateu o punho na mesa com tanta força que os talheres pularam. O olhar frio, carregado de raiva, me fez estremecer. Disse que eu estava sendo ingrata, que ele passava fome por minha causa, que eu não sabia o quanto ele se sacrificava. Gritava tão alto que os vizinhos devem ter ouvido. Eu me encolhi, mas não recuei. Perguntei por recibos, por contas, pelas explicações que ele sempre me negava. Nesse momento, pela primeira vez, vi em seus olhos algo que nunca havia visto antes: ameaça. Ele ergueu a mão e por um segundo eu pensei que seria agredida. Mas em vez disso, ele pegou as chaves do carro e saiu de casa batendo a porta. Fiquei sozinha, com o coração em pedaços e a mente confusa. Eu sabia que algo estava muito errado, mas não imaginava até onde tudo poderia chegar. O que eu ainda não sabia é que naquela mesma noite, minha vida mudaria para sempre. A campainha do telefone tocou no meio da noite, cortando o apartamento como uma lâmina. Eu ainda estava sentada à mesa, encarando o prato vazio e o silêncio espesso que ele deixou quando saiu. Atendi sem pensar. A voz falhou no primeiro alô. Do outro lado, alguém falou baixo, técnico, como se descrevesse um procedimento: acidente, colisão, estado grave, hospital tal. Meu nome completo foi confirmado 2 vezes, o de Renato uma terceira. Depois, silêncio. Coloquei o celular sobre a mesa e fiquei olhando para a luz da tela até ela apagar sozinha. Não chorei. Às vezes o corpo entende antes da mente que não tem lágrima que resolva. Peguei uma jaqueta, a bolsa com documentos e desci as escadas correndo, como se a pressa pudesse reescrever a noite.
O ônibus demorou, o vento cortava, e eu só conseguia repetir por dentro um mantra sem palavras: chegar, chegar, chegar. O hospital me recebeu com um cheiro de desinfetante e ar-condicionado frio. No corredor, luzes brancas sem hora, enfermeiras cruzando apressadas, portas que se abriam apenas para dizer: aguarde. Meus sogros já estavam lá, sentados numa fileira de cadeiras azuis. A sogra apertava um terço, o sogro olhava para o chão como se procurasse qualquer coisa que pudesse consertar. Quando me viram, ela abriu os braços, mas eu fiquei de pé. Não era recusa, era cansaço. Era um corpo que desaprendeu a se inclinar. Um médico jovem nos chamou para um canto. Múltiplas fraturas, traumatismo, lesões internas, palavras como monitorização, estabilidade hemodinâmica e sem previsão foram ditas como se fossem degraus. Eu subi todos com ele, até o último. Coma. Ali não havia mais degraus, só um platô gelado. Podem falar com ele, às vezes a voz familiar encontra caminho. Agradeci com a cabeça. Quando entrei no leito, não reconheci o homem estendido, cheio de fios e apitos. O peito subia e descia numa obediência emprestada. Ali, ao lado do bip regular, eu entendi duas coisas: que a vida é um fio mais fino do que suspeitamos e que, mesmo tão fino, ele ainda podia me segurar por algum tempo. Toquei a ponta dos dedos dele. Eu tô aqui, disse, e foi a frase mais honesta que consegui oferecer. Não prometi nada, não pedi nada, apenas ocupei o lugar de quem vê. Voltei para casa perto das 3 da manhã. O elevador parecia lento demais, então subi de escada, 1, 2, 3 vezes me perguntando por que os passos ecoavam como se o prédio estivesse vazio. No apartamento, acendi a luz da cozinha e fiquei parada. A cadeira puxada para trás, o copo pela metade, a toalha com um vinco torto. Objetos sabem das coisas. Eles guardam os segundos que nós, apressados, perdemos. Comecei a separar o que levar para o hospital no dia seguinte. Camiseta sem estampa, cueca de algodão, chinelos, sabonete neutro. Juntei tudo numa sacola. Deixei sobre a mesa. Poderia ter ido dormir, mas o sono não vinha. Abri as janelas para espantar o cheiro do dia. Passei um pano na pia. Depois no balcão. Depois na sala. O corpo, quando não suporta pensar, encontra serviço nas mãos. Foi assim que, varrendo, derrubei meu Rio Card atrás do aparador da sala. Xinguei baixinho, empurrei o móvel, ele não cedeu. O carpete arranhou, a madeira gemeu. Insisti. 1 centímetro, depois outro. Quando consegui ver o rodapé, notei que a parte de trás do aparador tinha uma cor levemente diferente, como se o tempo tivesse parado ali por propósito. Uma pequena lingueta de metal mantinha a chapa no lugar. Não era um defeito, era uma decisão. Ajoelhei, encaixei a unha na lingueta e puxei. A madeira soltou com um estalo seco, revelando um espaço oco, escuro e que cheirava a coisa guardada demais. A luz do celular desenhou retângulos. Não eram caixas, eram maços. Dinheiro, empilhado, amarrado com elástico. Vários, muitos. Fiquei parada, com o braço dentro do móvel, como quem pesca um peixe que sempre soube que existia, mas nunca quis ver. Coloquei o primeiro maço no chão, depois o segundo, depois o terceiro. A sala foi ganhando peso, o coração também. Sentei no tapete e comecei a contar. No começo, os números eram apenas números, depois viraram meses, depois viraram folgas vendidas, almoços pulados, sapatos adiados, blusas remendadas. A cada 10 notas, eu lembrava uma noite em que cozinhei arroz com alho e disse a mim mesma que era escolha, que eu gostava do simples. A cada 20, eu ouvia a frase: não dá, a conta de luz veio alta. A cada 50, eu via as mãos dele segurando as minhas e dizendo: confie em mim. Quando terminei, havia ali uma soma que não cabia na palavra economia. Era um mapa do caminho que me trouxe até aquela madrugada. Pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa, senti claridade. Juntei tudo, organizei de novo em maços, agora do meu jeito, e guardei em outro lugar, onde só eu poderia encontrar. Não vou dizer onde. Há coisas que não precisam do alívio das palavras, precisam do abrigo do segredo.
Fiquei um tempo sentada no chão, encostada no aparador aberto como um corpo que enfim confessa. Pensei no como ele me convenceu com um "eu sei cuidar" e no como eu quis acreditar porque acreditar me poupava do trabalho de olhar. Não era só sobre dinheiro, era sobre o hábito de desaparecer de mim mesma. Levantei, fechei a chapa, encaixei a lingueta de volta, passei o pano na madeira como encerrando uma cerimônia. Recolhi o cartão de transporte, agora resgatado, e guardei na carteira. Lavei o rosto, vi no espelho alguém com os olhos muito abertos. Não era insônia, era vigília. Voltei para o quarto e escrevi num papel. Amanhã levar roupas, falar com a enfermeira, perguntar do horário da visita. Abaixo outra linha, ligar para o trabalho, avisar mudança de turno. Ainda acrescentei, não contar nada. Eu sabia que minha sogra perguntaria, que vizinhos teriam algo a dizer, que alguém sempre acha que sabe como a dor dos outros deve se organizar. Eu não sabia de nada, e pela primeira vez, aceitar isso me pareceu uma forma de força. Antes de dormir, fiquei olhando o teto. Pensei no que o médico disse sobre vozes que encontram caminho. Lembrei da primeira vez que Renato me chamou pelo apelido que inventou para mim, de como aquilo, na época, pareceu abrigo. Tentei repetir o tom por dentro, não por ele, por mim, porque havia uma parte de mim que estava tentando encontrar caminho de volta. Quando o sono chegou, ele não foi gentil. Trouxe imagens do corredor branco, do bip, da sala aberta como um cofre. Mas no meio delas, também havia uma frase que eu não lembrava de ter pensado. Eu não devo mais a ele o que devo a mim. Adormeci, gripando essa frase como quem segura uma barra de ferro num ônibus lotado. De manhã, antes de sair, voltei na sala e passei a mão no aparador. Ainda havia ali, no toque, um segredo que agora mudava de dono. Fechei a porta do apartamento com cuidado, como quem deixa um quarto onde alguém dorme. A rua estava clara e a cidade fazia o barulho de sempre. Pela primeira vez em muito tempo, esse barulho não me assustou. Eu tinha um saco com roupas, um cartão de transporte, um segredo guardado e uma decisão nascente. Dali para frente, nada mais seria escondido de mim por mim mesma. O que quer que acontecesse no hospital, coma, acordar, lembrar, esquecer, eu já tinha acordado de outra coisa. E sem perceber, dei o primeiro passo da volta. O sol nasceu sem pedir licença, atravessando a cortina fina do quarto. Eu não tinha dormido de verdade, apenas cochilado em pedaços, como quem segura uma corda com as duas mãos e não solta de jeito nenhum. No celular, 3 chamadas perdidas da sogra e uma mensagem curta. Ele passou a noite estável. O médico fala às 9. Levantei devagar, como se cada movimento pudesse acordar uma parte de mim que eu preferia manter adormecida. Fiz café forte, engoli 2 torradas quase sem sentir o gosto. A sacola com roupas já estava pronta desde a madrugada. Peguei-a e desci. No ônibus, encostei a testa no vidro e vi a cidade passar como se fosse de outra pessoa. As pessoas indo trabalhar, crianças uniformizadas, vendedores ambulantes gritando promoções. Era tudo o mesmo de sempre, mas dentro de mim havia uma rachadura. Não sei se por fora alguém notava. Talvez eu tivesse a mesma expressão cansada de tantos outros. Talvez não. O hospital me engoliu outra vez com aquele cheiro de limpeza que nunca chega a ser limpo de verdade. Na sala de espera, minha sogra me deu um abraço mais apertado do que no dia anterior. O sogro apenas assentiu com a cabeça. O médico chegou pouco depois, jaleco amassado, olheiras profundas. Disse que Renato permanecia em coma, que os exames mostravam sinais mistos. Nada piorara, mas também nada melhorara. É cedo para conclusões, repetiu 2 vezes. Fomos autorizados a entrar no quarto um por vez. Quando chegou a minha vez, fiquei de pé ao lado da cama. O som dos aparelhos parecia o metrônomo de uma música sem fim. Peguei a mão dele. Estava fria, mas firme. Eu disse coisas simples. Estou aqui, vai dar certo, um dia de cada vez. Mas no fundo, falava mais comigo mesma do que com ele. Quando saí, a sogra me esperava ansiosa. Queria detalhes
Queria saber se sentia algum movimento, se notou alguma melhora. Não respondi como ela queria. Disse apenas: ele está vivo. Foi a única certeza que eu encontrei. À tarde, fui até a capela do hospital. Nunca fui religiosa, mas aquele espaço silencioso, com bancos de madeira gastos e velas tremendo, me ofereceu um descanso inesperado. Sentei e respirei fundo. Pensei em quantas vezes adiei conversas, quantas vezes aceitei silêncios como se fossem provas de amor, e agora, diante do corpo imóvel de Renato, percebia que o silêncio também pode ser uma prisão. Voltei para casa ao anoitecer. O apartamento parecia outro desde a descoberta da madrugada anterior. O segredo do dinheiro atrás do aparador me acompanhava como uma sombra. Eu ainda não sabia o que significava, de onde vinha, o que revelava sobre Renato, mas sabia que não era apenas um detalhe, era um aviso. Tomei banho demorado, como se a água pudesse lavar as perguntas. Depois fiquei nua diante do espelho do quarto. Havia olheiras, a pele pálida, um fio de cabelo branco que eu nunca tinha reparado. Mais do que cansaço, via uma mulher que não sabia ao certo quem era sem a presença de um marido ao lado. Essa constatação doeu, mas também trouxe um fio de liberdade. Talvez fosse hora de descobrir. Peguei um caderno antigo e comecei a escrever. Não sobre o acidente, não sobre o hospital, mas sobre mim. Escrevi: hoje percebi que tenho medo de viver sozinha, mas também percebi que já estou vivendo sozinha há muito tempo, antes do acidente. A caneta riscou forte, quase rasgando a folha. Passei horas anotando lembranças, pequenos incômodos que nunca disse em voz alta, sonhos que abandonei sem perceber. Era como abrir gavetas internas cheias de poeira. Doía, mas era necessário. Quando fechei o caderno, já era madrugada outra vez. A cidade lá fora diminuía o ritmo, mas dentro de mim algo acelerava. Senti medo, sim, mas junto ao medo havia também uma sensação nova, quase imperceptível, de que talvez eu pudesse reconstruir. Antes de deitar, fui até a sala e encostei a mão no aparador. A madeira parecia guardar meu segredo como um cúmplice silencioso. Sussurrei baixinho: eu sei. E pela primeira vez em muitos anos, essa frase não foi para ele, foi para mim mesma. Os dias seguintes viraram uma sequência de idas e vindas ao hospital. Eu acordava cedo, organizava a casa de forma quase mecânica, deixava a comida pronta, que raramente tocava, e seguia para aquele corredor de paredes brancas onde o tempo parecia não passar. O bip dos monitores se tornou a trilha sonora das minhas manhãs, e o olhar perdido da minha sogra, um reflexo constante do que eu mesma evitava encarar. Renato continuava imóvel, respirando por aparelhos, e cada vez que eu chegava ao leito repetia as mesmas palavras, como se a repetição fosse suficiente para abrir uma fissura no coma. Eu tô aqui. Você não tá sozinho. Mas no fundo, a frase era mais para mim do que para ele. No quarto ao lado, escutei certa vez uma enfermeira dizer à outra: às vezes, quando eles acordam, não são mais os mesmos. Essa frase ficou martelando dentro de mim como uma profecia. O que significava não ser o mesmo? E se na verdade eu já convivia há anos com alguém que não era o mesmo de antes, mas eu nunca quis ver? Voltar para casa era ainda mais difícil. O apartamento parecia cheio de ecos. A cada objeto uma memória. O armário com o segredo escondido me esperava no canto da sala como um cúmplice mudo. Eu passava a mão sobre a madeira e sentia que ela me devolvia perguntas. De onde vinha aquele dinheiro? Quanto tempo ele escondia aquilo? Que parte da nossa vida era construída sobre uma base que eu nunca vi? Certa noite, sentei no chão com uma folha em branco e comecei a escrever. Não era diário, não era carta, era um inventário. Coloquei no papel todas as vezes em que ele dizia que o salário não dava, todas as vezes em que adiamos viagens e em que troquei presentes por promessas. Cada lembrança parecia um recibo carimbado de mentira. Ao mesmo tempo, a imagem dele no leito de hospital me atravessava,
Um corpo frágil, preso a máquinas, incapaz de responder. E eu me perguntava, quem era o verdadeiro Renato? O que sangrava diante de mim ou o que calculava atrás de um aparador falso? Talvez os dois, talvez nenhum. No hospital, passei a observar mais os detalhes. As mãos dele, agora magras, mas que antes seguravam as minhas com força. O jeito como a testa franzia, mesmo inconsciente, como se carregasse um peso invisível. Eu me vi dividida entre a raiva do segredo e a compaixão pelo corpo vulnerável. Minha sogra rezava todos os dias, ajoelhada no canto do quarto. Eu não rezava, eu apenas assistia. Às vezes pensava em contar sobre o dinheiro, mas a ideia morria antes de ganhar voz. Não queria respostas que eu não estava pronta para ouvir. Uma madrugada, depois de mais uma visita, peguei um ônibus vazio de volta para casa. A cidade parecia deserta, como se tivesse sido desligada. No vidro embaçado vi meu reflexo, olhos fundos, boca cerrada, um rosto que eu quase não reconhecia. Percebi que, além de Renato, eu também estava em coma, só que de outro tipo. Um coma feito de anos de silêncio, de aceitação forçada, de renúncias pequenas que juntas formavam uma renúncia enorme, a de mim mesma. Quando cheguei em casa, tirei os sapatos e caminhei descalça até o aparador. Encostei a testa na madeira e respirei fundo. Não chorei, apenas fiquei ali, imóvel, como se o móvel pudesse responder. No fundo, eu sabia, a resposta não estava atrás dele, estava em mim. Na manhã seguinte, tomei uma decisão simples, mas que parecia revolucionária. Voltei a me olhar no espelho com tempo. Lavei o rosto devagar, passei um batom esquecido no fundo da gaveta, soltei os cabelos. Vi uma mulher cansada, mas viva. Uma mulher que começava a se reencontrar. Enquanto ajeitava a bolsa para mais uma ida ao hospital, anotei em outro papel: não me perder mais de vista. Era um lembrete pequeno, mas foi o primeiro que realmente parecia meu. O caminho ainda era longo, mas algo já tinha mudado. Eu não estava mais só esperando que Renato acordasse. Eu também estava acordando. Os dias foram se empilhando, até que uma manhã diferente chegou. O médico disse que iam reduzir a sedação, para ver como ele responde. A frase ficou pairando acima da cama, leve e pesada ao mesmo tempo. Eu sentei na mesma cadeira de sempre, as mãos frias, e contei a mim mesma ao caminho do sol no vidro da janela para ter no que me segurar. No início, nada. Depois, um tremor de pálpebras. Um músculo ao lado da boca que contraiu como quem lembra de um gosto antigo. O bip seguiu firme, teimoso, e então os olhos dele abriram devagar, primeiro como quem desconfia, depois como quem volta de muito longe. Não houve milagre de cinema, houve ar, houve confusão, e houve uma pergunta que chegou quase sem voz. Você é minha esposa? Eu disse meu nome como aviso de chegada. Ele repetiu, testando as sílabas, e sorriu pequeno, um sorriso que eu não via há anos, o sorriso de quando tudo era promessa. Meu corpo inteiro vacilou. Eu quis abraçá-lo, mas fiquei onde estava, toquei só a ponta dos dedos dele, como no primeiro dia. O médico voltou com termos que tentavam domesticar o desconhecido. Resposta adequada ao estímulo, nível de consciência avaliável, possíveis lacunas de memória. Explicou que às vezes a vida volta em blocos, não em linha, e que seria comum ele se lembrar do passado distante e tropeçar no recente. Evitem temas estressantes, pediu, como quem conhece os fios invisíveis que uma voz pode puxar. Na visita seguinte, meus sogros entraram. Minha sogra chorou sem barulho, encostou a testa na mão dele e agradeceu a todos os santos. Meu sogro ajeitou o travesseiro 2 vezes, como se esse gesto pudesse reorganizar a realidade. Renato olhava para cada um como quem lia uma legenda ainda sem tradução. Quando me viu de novo, chamou por um apelido que inventou nos começos. Eu tinha esquecido como era ouvir aquilo. Senti uma alegria que não era felicidade, era alívio, com medo dentro. Os dias seguintes foram de fisioterapia, exercícios simples, frases curtas. Como você está? Um pouco cansado. Água? Eu virei uma agenda viva, horários de remédios, troca de curativos, o retorno com o neuro.
À noite, em casa, eu copiava tudo num caderno: sintomas, reações, palavras-chave que ele dizia, como se algum padrão pudesse me avisar do que vinha. Não contei a ninguém sobre o que estava atrás do aparador. O segredo pesava menos que antes, mas continuava sendo meu. Quando falaram em alta, eu me apavorei e me animei no mesmo minuto. A enfermeira listou as adaptações: tapete preso, barras no banheiro, dieta leve, paciência. Eu comprei uma cadeira de banho usada, troquei lâmpadas queimadas e empurrei móveis para abrir caminho. Fiz canja com gengibre, deixei frutas cortadas, etiquetas nos potes. Pela primeira vez em muito tempo, organizei a casa pensando em mim também. Abri as janelas todas. Ele chegou numa tarde sem vento. Entrou devagar, como quem visita um lugar antigo que já não sabe onde guardar no corpo. Olhou para a sala com atenção, pousou os olhos no aparador por um segundo e depois desviou. Eu prendi a respiração sem querer. Sorri para disfarçar o susto que só eu percebi. Ele agradeceu por um copo d'água. Obrigado, disse como se a palavra tivesse nova. Agradecimentos tinham desaparecido da nossa língua há anos. Ouvi um, me virou do avesso. A rotina se instalou em passos pequenos. De manhã, alongamentos, remédios, um passeio curto no corredor. Eu contava histórias simples, do tipo que não dói. Um pudim que não deu certo, um vendedor da feira que canta alto, uma criança no ônibus que achou que meu crachá era medalha. Ele ouvia com a cabeça inclinada, curioso, e às vezes me olhava como se tentasse adivinhar a pessoa por trás das coisas. Em alguns momentos, eu quase acreditei que havia, enfim, espaço para nós dois. Mas a memória não volta com hora marcada, ela goteja. Numa noite, ele acordou sobressaltado, perguntou que dia era, depois riu de nada e disse: "Desculpa, sonho bobo." Noutra manhã, parou diante do espelho do banheiro e ficou muito tempo em silêncio, como se falasse com alguém do outro lado. Em certos instantes, um vinco antigo aparecia no meio da testa, aquele mesmo que eu aprendi a temer. Sumia logo depois, mas deixava um rastro frio no meu estômago. Eu seguia sem tocar no assunto dinheiro. Não era medo de confronto, era método. Eu precisava primeiro me reconhecer inteira no lugar em que morava. Fechei a entrada de contas no débito automático, abri um envelope para anotar cada gasto meu, mandei mensagem para o RH pedindo segunda pia de contra-cheques, pus meu CPF na frente do que era meu. Um gesto pequeno, quase invisível, mas que me devolvia o rosto. Minha sogra quis dormir lá na primeira semana. Eu agradeci e disse que não precisava. Ela insistiu, eu recusei de novo, com cuidado e firmeza. "As noites são nossas", falei, e a frase me surpreendeu como se tivesse saído de outra boca. Não era sobre romance, era sobre fronteira. Ela não gostou, mas aceitou. Às vezes é assim que a vida volta, por recuos que parecem nada e de repente viram tudo. Certa tarde, ele pediu para ver fotos antigas, trouxe a caixa de sapatos onde guardo cartas e retratos. Sentamos no chão da sala. Ele apontou para um registro de uma viagem curta para a praia, de quando ainda éramos recém-casados, e perguntou onde foi. Contei do vento salgado, da areia grudando no corpo, do pastelo na volta. Ele sorriu e repetiu meu apelido. Depois pegou uma foto mais recente, do último fim de ano, e franziu o senho. "Não lembro disso." Eu disse que estava tudo bem não lembrar. Era verdade e era também uma proteção. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu fiquei em pé na porta do quarto observando a respiração dele. Por alguns segundos, vi o homem que segurou minha mão numa fila de banco e prometeu um futuro que cabia nos nossos bolsos. Depois, como quem troca de canal, vi o homem que me tirou o direito de contar as moedas que eu mesma ganhava. Entre um e outro, havia um corredor de sombra. Eu estava no meio, com uma lanterna fraca que eu começava a aprender a usar. Antes de deitar, passei pela sala e toquei o aparador. Não para me certificar do segredo, ele continuava seguro, em outro lugar, mas para lembrar que agora eu via, que eu não mudaria de assunto dentro de mim, que o despertar dele, bonito e frágil, não apagava o meu. Adormeci com uma certeza nova. Eu podia cuidar dele sem abandonar a mim. E se um dia as perguntas que ainda dormiam acordassem dentro dele, eu já teria respostas, não para convencê-lo, mas para me manter de pé.
A vida em casa encontrou um ritmo estranho. Despertador cedo, comprimidos separados em caixinhas, alongamentos com o fisioterapeuta do posto, caminhada curta no corredor do prédio, canja morna no fim da tarde. O cheiro de hospital foi saindo da pele dele, e com isso voltaram pequenas manias. Ajeitar as almofadas 3 vezes, dobrar a toalha no meio, conferir a porta 2 vezes antes de dormir. Às vezes eu sorria, às vezes não. Meus sogros vinham um dia sim, um dia não. Minha sogra trazia sopas e conselhos. Melhor ele passar uns dias lá em casa, eu cuido, você descansa. Eu agradecia e dizia que aqui estava tudo preparado. Ela insistia. Pelo menos deixa os cartões e as contas com a gente, é muita responsabilidade para você. Respirei fundo antes de responder. As contas são minhas, Dona Lourdes, e eu tô dando conta. Ela fez um biquinho de desaprovação, mas não discutiu. O silêncio que ficou não era leve. No mesmo dia, mandei mensagem para o RH pedindo para atualizar o banco do meu salário. Abri uma conta nova no meu CPF e tirei segunda via dos contra-cheques. Coloquei tudo num envelope pardo, escrito a caneta. Eu. Não era contra ele, era a favor de mim. Também passei na Defensoria Pública para uma orientação. Uma moça de voz baixa me falou sobre documentação, sobre violência patrimonial, sobre guardar comprovantes. Se precisar, volte. Saí com um folheto dobrado, um nó na garganta e uma paz pequena por saber o caminho. Renato, por sua vez, tinha dias bons e outros enevoados. Em alguns, ria de coisas simples, como se a mesa tivesse contado uma piada. Em outros, ficava olhando nada, como quem tenta recuperar um arquivo perdido. Quando a memória voltava em pingos, pingava junto um vinco antigo no meio da testa. Eu reconhecia aquele vinco. Ele cheirava a ordem e a cobrança. Estranho, ele disse certa tarde, folheando uma pasta de contas. Eu lembro de valores maiores. O médico pediu para não forçar, lembra? Respondi, servindo água. Se cansar, a cabeça inventa coisa. Não é invenção. Ele tocou o próprio rosto como se pudesse arrumar por fora a confusão de dentro. Um dia de cada vez. Coloquei a mão no ombro dele, suave. A gente está indo bem. Naquela semana, comprei um batom com o meu cartão novo. Um barato, cor de boca. Na fila da farmácia, senti culpa e alegria ao mesmo tempo. Era apenas um tubo pequeno, mas o gesto atravessou um deserto. Em casa, passei nos lábios e tirei com papel. Guardei. Saber que eu podia foi mais importante do que usar. Minha sogra começou a chegar sem avisar. Trazia frutas, entrava comentando que a casa pedia um cheirinho de limpeza, ajeitava as coisas na cozinha como se lhe pertencessem. Uma vez, a encontrei parada diante do aparador, olhando a madeira como quem espera que ela conte um segredo. O coração me deu um tranco seco. Cheguei perto, sorri de canto. Quer um café, Dona Lourdes? Quero sim. Ela bateu na borda do móvel. Esse aqui é pesado, né? É, não sai do lugar. E foi para a cozinha atrás de mim. Quando o fisioterapeuta comentou que já podíamos tentar pequenos esforços, Renato quis provar força. No fim da tarde, quando eu fiquei no quarto organizando remédios, ouvi um arrastar na sala. Saí rápido. Ele estava de pé, apoiado numa muleta, o corpo virado para o aparador. Volta para o sofá, por favor, falei sem elevar a voz. Eu consigo, teimou com aquela coragem que mistura orgulho e teimosia. Não precisa provar nada agora. Toquei o braço dele e o conduzi de volta. O olhar dele passou pela madeira, demorou meio segundo e eu vi acender algo que preferia que ficasse apagado. À noite, recebi mensagem do banco confirmando o primeiro depósito na conta nova. Fiquei olhando o aplicativo como quem observa um milagre secular. Números exatos, silêncio do celular, nenhuma mão pedindo senha. Fiz um pix pequeno para mim mesma,
para um cofrinho digital que nomeei Reserva Isabela. Ri sozinha do exagero do nome. Depois não ri mais. Era justo. No dia seguinte, enquanto eu lavava a louça, ele apareceu encostado no batente. "Posso ver as suas contas?" perguntou num tom que queria soar casual. "Minhas?" "É, para eu organizar melhor, sempre organizei." Sequei as mãos com calma. "Agora eu organizo. O médico pediu para evitar gatilhos. Finanças te cansam, lembra?" Ele franziu o senho. "Não é isso, só é mais seguro comigo." "Comigo é seguro." Ficamos um tempo naquele corredor invisível entre o que foi e o que estava sendo. Ele desistiu primeiro, mudou de assunto, pediu chá. A tensão veio em detalhes: uma chave que ele procurou e não encontrou, uma gaveta que preferi trancar, uma pergunta repetida 2 vezes: "Onde você guarda?", seguida de "Deixa pra lá." À noite ele se mexeu inquieto, falou dormindo. Aproximei o ouvido e entendi apenas 2 palavras, sussurradas como se fossem senha. Atrás, aparador. Sentei na beira da cama com a luz do celular apagada, o coração tocando no pescoço. Ele virou de lado, respirou mais fundo e se aquietou. Eu não. No manhã seguinte, mudei a rotina 1 centímetro. Arrastei o aparador 2 dedos para a direita. Ninguém perceberia. Eu sim. Fotografei mentalmente cada objeto. Depois fechei a porta e fui à feira. Comprei manga, cheiro verde, batata doce. No caminho de volta, pensei nas palavras da defensora. Documente, organize, proteja-se. Pensei que proteger não é esconder do mundo, é iluminar por dentro. À tarde, ele me chamou pelo apelido antigo. Eu respondi pelo meu nome inteiro. Ele estranhou. Sorri. Cozinhei devagar, com o rádio ligado baixinho. Quando servi o prato, ele agradeceu. O obrigado ficou suspenso entre nós, leve e bonito, mas eu não me apoiei nele. A beleza eu já sabia, não paga a fatura atrasada do coração. Antes de dormir, escrevi no meu caderno: "Se ele perguntar, estou pronta." Abaixo, listei o que aprendi, o que é meu, o que é nosso e o que nunca mais será de ninguém além de mim. Apaguei a luz com uma certeza pequena e firme, como quem guarda uma vela dentro de um copo. No escuro, as palavras que ele murmurara à noite voltaram, claras como se tivessem acesas, atrás do aparador, e pela primeira vez não doeu ouvi-las. Do outro lado do móvel, não havia mais nada que ele pudesse me tirar. Do lado de cá, havia tudo que eu começava a recuperar. As manhãs começaram a seguir um ritmo quase previsível. Alongamentos, café ralo, uma caminhada curta no corredor do prédio acompanhada pelo fisioterapeuta. Renato aceitava essas pequenas saídas, mas logo pedia para voltar. Dizia que o barulho, a luz, até mesmo o vento eram fortes demais. Em casa, passava horas olhando pela janela, como se a vida fosse um espetáculo distante do qual não sabia mais se queria participar. Eu observava cada detalhe, o modo como ele franzia a testa diante de sons que antes ignorava, a maneira como segurava o copo com as 2 mãos, cauteloso, o esforço para manter a coluna ereta por mais de alguns minutos. Cada gesto me lembrava que a recuperação era feita de passos curtos, não de saltos. E, ao mesmo tempo, cada silêncio dele abria um espaço em mim onde eu já não cabia encolhida. Numa tarde, minha sogra apareceu sem avisar, trazendo sacolas com comida. Queria se espalar, para ajudar. Respirei fundo e agradeci, mas disse que não precisava. Ela insistiu e eu respondi com firmeza: "A rotina aqui é nossa." As palavras saíram com uma força que surpreendeu a mim mesma. Pela primeira vez, não me senti pedindo permissão para existir dentro daquela casa. Renato ouviu a conversa e mais tarde comentou num tom quase infantil: "Você parece diferente." Olhei para ele e sorri de leve. Talvez eu esteja. À noite, arrumei papéis espalhados na mesa.
Entre contas e exames, encontrei o envelope onde vinha anotando meus próprios gastos. Pequenas compras, remédios, passagens. Aquilo não era apenas contabilidade, era prova da minha autonomia. Enquanto fechava o envelope, senti que segurava uma chave invisível, um pedaço de futuro que não dependia mais da memória dele, nem da aprovação de ninguém. Nos dias seguintes, as lembranças começaram a gotejar de novo. Às vezes eram ternas, uma viagem curta, um prato de moqueca, uma piada antiga. Outras traziam de volta o vinco duro na testa, a rigidez na voz. Eu aprendi a não me iludir com nenhum dos lados. Ele era mistura, fragmento. E eu, que antes me perdia tentando decifrá-lo, agora me encontrava ao aceitar que não precisava mais viver apenas no reflexo dele. Certo domingo, levei-o até a praça próxima, o fisioterapeuta não pôde vir, então fomos devagar, só nós dois. Sentamos num banco. Crianças corriam em volta, um vendedor empurrava carrinho de pipoca, o ar cheirava a maresia distante. Renato fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Achei que nunca mais ia sentir isso." "O quê?" perguntei. "O mundo se mexendo." Houve um silêncio entre nós, mas não era pesado. Era como uma pausa para aceitar que ainda existia possibilidade. Voltei para casa com a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu não era mais a mesma mulher que entrou naquele hospital meses atrás. Naquela noite, antes de dormir, abri o caderno onde registrava sintomas e frases dele. Escrevi algo diferente. Hoje, senti o meu próprio coração bater no ritmo certo. Fechei o caderno e deixei na gaveta, sem medo de esquecer. Porque pela primeira vez em muito tempo, a memória que importava era a minha.